Bom dia, sexto ano! Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, a matéria que a gente vai ver, ela é importante sim, muito importante, até porque ela é a base do que vocês vão ver no seu terceiro bimestre. Mas ela vai ser a matéria da recuperação. Eu dividi ali as matérias, vão ser duas no simulado, eu dividi. Fica povos indígenas brasileiros no simulado e o Ocidente Clássico para quem ficar de recuperação. Mas não é motivo de não prestar atenção na aula. Afinal, é uma matéria importante. É uma matéria sobre o Ocidente Clássico. O que é o Ocidente Clássico? A gente vai aprender hoje. Porque a gente vai ver todo esse capítulo hoje. Primeiro, eu já devo ter falado diversas vezes a palavra Ocidente. E eu acho que você já deve ter ouvido a palavra Ocidente algumas vezes quando seus pais estão vendo o jornal, ou tá passando um filme sobre história, aí alguém fala sobre o Ocidente na história. O que é o Ocidente? O Ocidente, ele é entendido como o mundo que ele tem em sua base cultural influências de Roma e da Grécia. Roma e Grécia fazem os pilares do que é a base do Ocidente. Mas o Ocidente também tem outras particularidades que vão sendo construídas com o tempo. Mas os pilares ali estão Grécia e Roma. A cultura clássica. Entre os séculos 5 a.C. e 4 a.C., a civilização grega desenvolveu muitos conhecimentos nas áreas de matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura e literatura. Também criou o teatro e a filosofia e importantes obras sobre história. A civilização romana se destacou pela criação de um eficiente sistema de leis, organização militar, pela arquitetura e pela engenharia. Em 146 a.C., os romanos conquistaram o território dos gregos e incorporaram vários elementos de sua cultura. Essa incorporação permitiu que a cultura romana enriquecesse e a grega se expandisse em diversos territórios. Chamamos esse conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade de cultura clássica. A Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é o período de mais de 1000 anos da história da Europa em que as civilizações grega e romana se destacaram pelo conjunto de conhecimentos que adquiriram. Ou seja, quando a gente fala Antiguidade Clássica, a gente está falando ali do momento em que Grécia e Roma estão agindo como os centros culturais, econômicos e militares do mundo europeu. Não só do europeu, digamos assim, porque também a gente pode pegar um pouquinho ali no norte da África, que já não é europeu, Oriente Médio, que já não é europeu, mas seria mais do mundo mediterrâneo, que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Principalmente, porque também tem os povos ali em cima que tiveram influências desses dois povos. A cultura clássica hoje em dia. A cultura clássica é tão importante que se tornou a base da cultura ocidental e permanece até os dias atuais. Vamos conhecer um pouquinho sobre o assunto. Nas artes. Os padrões do que é considerado belo na cultura clássica podem ser vistos em sua arquitetura, escultura e pintura, nas quais se destacam as ideias de simetria, harmonia e proporção. Isso pode ser percebido tanto no formato das construções, como na representação do corpo humano, feitos por gregos e romanos. Esse estilo de arte influenciou artistas do Renascimento europeu,
do século XV e pode ser visto até os dias de hoje em dia. A gente tem, nas artes, o conceito em si da beleza, ela é muito pautada na ideia de beleza que os romanos e os gregos tinham. Isso pautou todo o mundo ocidental. O mundo ocidental, o que é o mundo ocidental, digamos, de maneira geográfica? A Europa inteira é ocidental. A América é considerada ocidental porque os países americanos foram formados, uma das suas bases, por países europeus. Então a gente puxou bastante da Europa a questão do Ocidente. O Brasil é o Ocidente. E tem alguns outros países fora da Europa e da América que também são Ocidente. Por exemplo, a Austrália. E dentro dessa cultura ocidental, o nosso conceito de beleza ele varia pouco de país para país. As artes, as pinturas, a arquitetura, o que é um prédio bonito, o que é uma pintura bonita, uma escultura bonita, até uma pessoa bonita. Só que a questão na questão da beleza pessoal, aí vem um probleminha, porque por muito tempo, e até hoje em dia acontece, pessoas que não se encaixam nesse padrão de beleza ocidental acabam sofrendo preconceitos. Por isso que essa influência em si ela é muito grande, muito forte até hoje, e em parte foi bom, porque valorizou certos aspectos artísticos que em outros povos não eram muito valorizados. A gente tem a questão do teatro, por exemplo. Mas, quando vem para beleza pessoal, é que há o problema. Porque pega de que vai excluindo certas pessoas. Então, inclusive, é muito errado a gente fica julgando a pessoa só porque a gente não acha a pessoa bonita. Porque, gente, beleza é muito relativo. Para arte, arquitetura, escultura, tem certas regras aí de beleza da influência ocidental. Porque se você for para o Oriente é outra coisa, é outra história. As pessoas não julgam as pessoas pela questão da beleza. Política. A política, o debate de ideias entre os cidadãos e as decisões sobre como melhorar a vida na cidade ou no país eram muito importantes para gregos e romanos. A política como construção do bem comum mostra a influência da cultura clássica na maioria dos países, incluindo o Brasil. A ideia de república e democracia é de gregos e romanos. Os romanos foram uma república e a democracia é invenção grega. Então, hoje a gente usa um modelo de governo que junta ideias dos dois. E por muito tempo, toda a política em si ocidental, que influencia também muito a política não ocidental, bebe dessa fonte que é greco e romana. Esportes. A prática de esportes era um elemento importante na cultura clássica. Na antiguidade, os gregos criaram os Jogos Olímpicos, compostos por 13 competições entre corridas, saltos, lutas e disputas com o cavalo. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, como conhecemos, tiveram início em 1896. E atualmente contam com competições de 42 modalidades. Inclusive, teremos uma Olimpíada este ano. Mitologia. As mitologias grega e romana também constituem parte importante da cultura clássica. Essas narrativas estavam ligadas às crenças religiosas de gregos e romanos e estão presentes em nosso cotidiano até hoje. Por exemplo, a palavra março, referente ao mês, em homenagem a Marte, deus da guerra romano. O nome dos planetas do nosso sistema solar também homenageiam deuses, como Júpiter, que é a versão de Zeus para os romanos, Vênus, que é a versão de Afrodite para os romanos,
e Saturno, que é a versão de Cronos para os romanos. Por que versão, professor? O que você está falando? Então, os deuses gregos e os romanos, eles são basicamente os mesmos. Tem um ali que existe nos romanos, que não existe nos gregos, e tem alguns nos gregos que não existem nos romanos. Porém, a base dos que existem nos dois é muito parecida. Por exemplo, Júpiter e Zeus são o mesmo. Só que eles se comportam de maneiras diferentes em cada cultura. Zeus, na cultura grega, que é da cultura grega, ele é um rei, lógico, uma autoridade. Mas ele é mais uma autoridade imposta. Ele impõe a sua força, a sua vontade e faz suas bagunças. O Júpiter, ele é um rei já mais responsável. Ele é uma figura de autoridade modelo, que a autoridade dele é absoluta, mas ele é justo. Então, a base é a mesma, mas eles se comportam de maneira diferente dependendo da cultura. Alfabeto grego. Uma das mais importantes contribuições do povo grego para o nosso cotidiano foi o alfabeto. Criado no século 8 a.C., o alfabeto grego foi adaptado do fenício e definido em 24 letras, incluindo consoantes e vogais. Por ser fácil de aprender e representar com precisão o som das palavras, o alfabeto grego foi incorporado por outros povos, como os romanos e os indianos. Ele ainda serviu para a criação de outro alfabeto, o cirílico, usado pelos russos. Quais são as letras do alfabeto grego? Alfa, beta, gama, delta, épsilon, zeta, eta, teta, feta, na verdade, TH, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, psi e ômega. O alfabeto grego, com o nome de cada uma das letras e suas pronúncias. Muitas dessas letras são utilizadas em notações matemáticas até os dias atuais, como por exemplo o pi. Pi na matemática é 3,14 e ele é um número importante para diversos cálculos matemáticos. Outras que aparecem bastante, por exemplo, na religião, que foi incorporada pela religião cristã, é o alfa e o ômega. Que alfa ele também significa início e ômega fim, que é muito usado para se referir a Deus, início e fim. E temos também outros aqui que são muito usados em diversas áreas. Por exemplo, o gama. Gama também é usado para se referir a um tipo de radiação. O alfa, beta, gama também são usados para radiações. Então o alfabeto grego, ele apesar de não ser usado muito hoje em dia em escrita, ele é muito usado para outras áreas, para definir certas outras coisas. A literatura grega. A escrita grega foi fundamental para o desenvolvimento da literatura, pois possibilitou que poetas, narradores, historiadores, dramaturgos e filósofos escrevessem suas obras. Foi por meio desses registros escritos que podemos conhecer muitas obras literárias da Grécia Antiga. Os gregos se destacaram na poesia, com Homero, a quem se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. A Ilíada, ela conta a história, uma das suas histórias é a Guerra de Troia, que foi uma grande guerra entre gregos e troianos. Já a Odisseia conta a história do herói grego Odisseu, que ele sai, os gregos venceram a Guerra de Troia, e ele faz o caminho de volta para casa. Só que o caminho de volta para casa dele é todo problemático, ele passa por vários problemas, tem que enfrentar gigantes, sereias, até poder chegar em casa. Com Hesíodo, autor dos poemas Teogonia e os Trabalhos de Dias. O Teogonia, principalmente, é um texto muito importante porque o Hesíodo, nessa poesia, ele fala sobre
a origem do universo segundo a visão religiosa dos gregos. Então, muito da questão da religião grega a gente sabe por causa do Hesíodo. Temos também a poetisa Safo, uma mulher, autora dos poemas Uma Garota e Hino a Afrodite. As mulheres, elas tinham seu papel na sociedade grega variando bastante de sociedade para sociedade. Eu vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre Grécia clássica. No teatro, o destaque fica com os poetas trágicos Ésquilo, autor de Agamenon, e Sófocles, autor de Édipo Rei. E Eurípides, criador da peça Electra. Ainda no teatro, mas se destacando como poetas cômicos, comédia, temos Aristófanes, autor de Lisístras, e Menandro, autor de Díscolo, ou Misântropo. A literatura grega é extensa, inclui ainda as narrativas históricas, como a história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, e diálogos filosóficos escritos como O Banquete, de Platão. E também temos outras histórias mitológicas. Temos a história de Hércules, por exemplo, a de Aquiles, que está na história da Guerra de Troia. Temos Belerofonte e a história da luta contra a Quimera. Várias histórias fantásticas e mitológicas são obras romanas e que pra gente é muito presente até hoje porque a gente tem essa influência grega na nossa cultura. A mitologia grega. A mitologia grega é uma fonte de informações religiosas e também apresenta um conjunto de histórias, mitos, que buscam explicar a origem dos deuses, da terra e dos elementos da natureza. As histórias mitológicas podem ser interpretadas como uma visão sobre os atos, os valores e as características do comportamento de homens e mulheres. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. As divindades gregas eram consideradas imortais, mas apresentavam algumas características humanas, principalmente em relação às emoções. Eles sentiam raiva, rancor, ciúme, alegria, vingança. Só que, qual é a questão? Por que eles sentiam esses sentimentos e não eram humanos? Porque quando um deus sentia um sentimento, não é um sentimento fraco. Eles não sentiam pouca raiva, eles sentiam muita raiva. Eles não sentiam pouco amor, eles sentiam muito amor. Então, as histórias dos deuses gregos, eles pegam os sentimentos e dão uma enorme exagerada no sentimento, até para ensinar as pessoas um pouco sobre os sentimentos humanos. Segundo as narrativas mitológicas, os principais deuses e deusas gregos moravam no Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia, sendo chamados então de deuses olímpicos. Vamos ver sobre os principais deuses, os deuses olímpicos. Zeus, deus dos deuses e deus dos raios. Hera, deusa do casamento e das mulheres, esposa de Zeus, rainha dos deuses. Atena, deusa da sabedoria e também da guerra. Aqui vocês vão ver dois deuses da guerra. Quando chegar no segundo, eu vou explicar a diferença. Apolo, deus da inspiração poética, da beleza e do sol. Afrodite, deusa do amor. Ares, deus da guerra. E aí vem a diferença. Atena, ela era vista pelos gregos como a deusa da guerra estratégica. A guerra pensada, elaborada e justa. Ah, professor, tem guerra justa? Aí vai de conceito. Os gregos eles tinham um conceito em que uma guerra podia ser justa. Por exemplo, se o seu povo está sendo atacado, você tem que lutar para se defender. Então aí seria uma guerra justa. Ares é o deus da guerra violenta, da violência que a guerra traz, das mortes em si. Então, ele nem era um deus lá muito querido. Os guerreiros gregos rezavam para ele, mas só durante a guerra, na verdade. Eles não ficavam cultuando Ares. Poseidon, deus dos mares. Deméter, deusa dos cereais e da fertilidade. Ártemis, deusa da caça, protetora dos animais e deusa da lua. Ártemis e Apolo são irmãos na cultura grega. Dionísio, deus do vinho e da vegetação. Também ele era o deus das festas. Hermes,
mensageiro dos deuses e Deus dos pastores. E aqui o livro de vocês não traz, mas ele é também considerado o Deus das trapaças, das brincadeiras e dos ladrões. E Hades, Deus do mundo subterrâneo. Uma coisa importante que, infelizmente, a cultura pop, através de filmes e desenhos, montou uma visão errada de como os gregos viam o Hades. Assim, o Hades ele é o deus do submundo. Então ele é o deus, na cultura grega, para onde os gregos achavam que iam as almas dos mortos. Todos os mortos. Mas ele não era visto como uma pessoa má. Os filmes, eles acabam pegando o Hades e transformam ele num vilão. Mas para os gregos mesmo, ele não era vilanesco. Ele só era o deus do local que todo mundo vai quando vai morrer. Quando vai morrer não, Deus que morre. Então, meio que para construir histórias de filmes, pegam ele e fazem dele um vilão, mas para os próprios gregos ele não era. E Hades, Zeus e Poseidon, eles eram considerados os 3 grandes deuses gregos. Sendo Zeus, senhor dos deuses e do céu, o Poseidon, senhor dos mares, e Hades, senhor do submundo. E eles meio que eles eram vistos como importâncias praticamente iguais. Zeus ele era o dos deuses do Olimpo, mas o Zeus não podia mandar nos mares, por exemplo. Ele tinha que pedir a permissão do Poseidon. Ele não podia mandar no submundo, ele tinha que pedir permissão ao Hades. Então eles eram meio que tinham, na visão dos gregos, eles eram como se fossem 3 grandes reis, entendeu? Entenderam? A filosofia grega. Para os gregos antigos, muitas coisas eram explicadas por meio das histórias mitológicas. Mesmo assim, algumas pessoas conhecidas como amigos da sabedoria ou filósofos buscavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do pensamento racional e do conhecimento direto. Ou seja, os filósofos eles criaram para o Ocidente o costume, a tradição, o conhecimento, a ciência de você observar alguma coisa e através de conclusões lógicas que não vêm do sobrenatural, entender como aquele evento está acontecendo. Por exemplo, o crescimento das árvores. Na cultura grega, o crescimento das árvores era... O crescimento das árvores era atribuído à deusa Deméter, que era a deusa das plantações. O livro de vocês trouxe. E... Tá. Trouxe... eu lembrei. O livro de vocês esqueceu de botar um deus olimpiano. Que é o Hefestos. Hefestos é, na cultura grega, um dos filhos do casamento de Zeus e Hera. Um dos filhos do casamento de Zeus e Hera, por quê, professor? Porque o Zeus não era uma divindade muito fiel. Vamos parar por aí. E ele era o deus dos ferreiros, das criações através do trabalho manual, dos artesãos. O Hefestos, ele também era visto como os deuses vulcões, porque eles pensavam, se um deus tem que trabalhar com ferro, ele precisa de muito calor, porque as criações dele eram muito especiais, então ele vai trabalhar no vulcão. E é esse o que faltou aqui. Eu não sei por que o livro de vocês não trouxe. Talvez fosse para deixar em número par aqui na página de vocês a apresentação deles, mas ficou faltando ele. E na filosofia grega, eles iam olhar a questão ali da árvore crescendo e pensar: a árvore não cresce só porque a deusa Deméter está querendo. Tem ali todo um crescimento dela, a gente tem que plantar plantinha, ela vai crescendo, vira um broto,
A do bruto vai crescendo, cria um tronco, aí cria os galhos. Aí, em um dos galhos vai começar a aparecer folhas, das folhas frutos, e a gente colhe. Então eles iam tentando entender a questão natural dos acontecimentos. Mas não aconteceu rapidamente. Antes foi preciso que os gregos criassem a escrita para registrar suas leis, utilizando a moeda para trocas comerciais e calendário para definir a passagem do tempo. O debate de ideias em praça pública também foi outro elemento importante para o nascimento da filosofia, porque eles tinham esse costume de, em locais de circulação pública, uma pessoa que estava com uma dúvida chamava os outros para tirar essa dúvida, ou debater a dúvida. Com isso, os gregos criaram uma nova prática social em que o valor da pessoa e suas ideias eram respeitados por todos. Isso colaborou para o pensamento filosófico surgir e se desenvolver na Grécia Antiga. Vamos ver 4 filósofos gregos e seus pensamentos. 4 filósofos muito importantes. Tales. Tales nasceu no final do século VII, na cidade de Mileto. Inclusive, vocês devem encontrar na internet mais facilmente sobre eles, botando Tales de Mileto, que aí vai direto para ele. Um dos mais antigos filósofos gregos, ele evitou a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender as causas dos eventos cotidianos, por meio da reflexão e da observação da natureza. Sócrates. Sócrates nasceu em Atenas, em 469 a.C., considerado atualmente um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Ele pensava sobre questões de ética, moral e política. Ele criou um método de perguntas e respostas para chegar ao esclarecimento das questões. Platão nasceu em 428, também em Atenas. Foi o principal aluno de Sócrates e criador da Academia de Atenas. Para Platão, o conhecimento verdadeiro estaria no mundo das ideias. E a mais importante delas seria a ideia do bem. Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estagira, em 384. Foi o principal aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, o maior conquistador grego. Costumava refletir sobre vários campos de conhecimento, como lógica, ética, política, poesia, drama, biologia e zoologia. E agora, indo para os romanos, a parte final. Eu vou ser bem sucinto, porque a bateria está acabando. Do que a cultura clássica pegou dos romanos? Primeiro, o latim. O latim surgiu no século III a.C., na região do Lácio, na Península Itálica. E se tornou língua oficial do Império Romano no século II. Junto com as conquistas militares dos territórios, porque os romanos fizeram um grande império, os romanos exerciam o domínio cultural sobre os povos dominados, obrigando todos a obedecer às leis de Roma. Afinal, eles estão fazendo um grande império, todo mundo tem que seguir a mesma lei. E principalmente a usarem a língua latina. Isso contribuiu para que ela fosse difundida por todo o extenso e grande Império Romano. A língua latina é conhecida por ser concisa, isto é, dizer muitas coisas de modo breve e claro. Porque esse era o pensamento do romano. Você vai querer passar uma ideia, seja rápido e direto, não fica dando voltas. Inclusive é uma coisa que eles não gostavam muito nos gregos, que os gregos eles davam muitas voltas antes de ir direto ao ponto. Os romanos não, eles iam direto ao ponto. Isso pode ser visto em alguns ditatos, foi mal, gente, travou a língua, em latim. Por exemplo, ad augusta per angusta. É através das dificuldades que se chega a grandes realizações. Agere non loc. Agir, não falar. Vocês viram? A informação está ali, foi passada brevemente e vocês entenderam. Línguas neolatinas. Mesmo com o fim do Império Romano, o latim continua a ser a língua mais falada por muitos povos. Dessa mistura de diferentes línguas de povos europeus com o latim, surgiram as chamadas línguas neolatinas. Entre elas, o português, que estamos falando, o galega, o espanhol, o catalão, o italiano, o francês e o romeno. O latim ainda é falado atualmente, sendo o idioma oficial do Vaticano, país sede da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela foi adotada como oficial em um certo momento ali da história de Roma. E eles continuaram se chamando de Igreja Católica Apostólica Romana.
E por causa disso, eles mantiveram o latim como língua oficial. Outro dado importante é que o alfabeto latino é o mais utilizado no mundo. E qual é o alfabeto latino? Quase todo o nosso. Quase todo que a gente usa. O direito romano. Uma das manifestações da presença da cultura romana atualmente está nas leis que organizam nossa sociedade. Isso acontece porque o direito foi uma das maiores criações da civilização romana. A ideia de que você tem o direito de ser defendido antes do Estado decretar a sua sentença, em caso de uma investigação, é coisa dos romanos. Você ter o direito de ser ouvido antes de ser dito que você é culpado é coisa dos romanos. Tudo começou em 450 a.C., quando os romanos estabeleceram seu primeiro código escrito, conhecido como Lei das 12 Tábuas. São leis tão importantes que continuaram vigorando, com várias alterações, por cerca de 1000 anos em todo o Império Romano. Foi um estudioso das leis chamado Ulpiano quem resumiu os princípios do direito romano: viver honestamente, não lesar o outro, ou seja, não prejudicar o outro, dar cada um o que é seu. Mesmo o fim do Império Romano no Ocidente, e a gente vai entender essa coisa de Ocidente e Oriente, no ano de 476 não foi capaz de extinguir a Lei das 12 Tábuas. O Império Romano do Ocidente caiu, mas as leis continuaram. Porque os povos que fizeram cair viram que eram leis boas, eram leis justas. Justiniano, o governante do Império Romano do Oriente, em 527, encarregou uma comissão de estudiosos em direito de reunir e organizar todas as leis romanas em um código, o qual foi concluído em 3 anos. Demorou 3 anos para fazer esse código de todas as leis criadas por Roma, que é chamado de Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis é uma coisa muito importante que a gente herdou dos romanos. A compilação de direito civil. Serviu de base para a criação de sistemas de leis de muitos países hoje em dia, como Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, Brasil, Japão, Estados Unidos, México, Argentina e por aí vai. Essa obra jurídica é estudada atualmente na disciplina de Direito Romano, em cursos de Direito no Brasil. Conheça abaixo alguns dos princípios do Corpus Juris Civilis. E uma coisa interessante, até países não ocidentais adotaram ele, como o Japão, por exemplo, que é oriental. Presente no Corpus Juris Civilis. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Você pode pensar o que quiser. Seu pensamento é livre. E você pode falar o que quiser, a liberdade de expressão. Porém, se você falar algo que ofenda os outros, você também tem que ser responsável pelo que você falou. Ninguém pode se retirar da força de sua própria casa. O Estado não pode querer, digamos, eu vou ir na sua casa, vou te pegar e te jogar longe. Não, ele não pode fazer isso. A sua casa é sua. O Estado não manda na sua casa. É o direito à propriedade privada. E para o Estado, por exemplo, um policial prender uma pessoa dentro da sua casa, ele tem que estar com um mandato que um juiz escreveu dizendo: eu autorizo o policial tal aprendeu a trazer para julgamento o indivíduo tal por tais crimes. O encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega. Ou seja, se alguém falar que você é culpado por um crime, essa pessoa que tem que provar que você é culpado e não você provar que você é inocente. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Esse é um princípio básico das leis, que vem do Corpus Juris Civilis. E é isso, turma. Terminamos a nossa matéria. Matéria muito importante. É a matéria da recuperação. Sinceramente, espero que vocês não tenham que fazer recuperação. Mas também é muito importante porque vai guiar a nossa matéria daqui para frente. Ficamos por aqui.
vamos lá pro Telegram para conversar um pouco sobre a matéria, talvez até tirar algumas dúvidas sobre essa matéria, a matéria da prova. Beleza? Vamos lá.